Pare absolutamente tudo o que você está fazendo agora mesmo. Congele seu movimento, respire fundo e escute com atenção total, porque o que vou revelar nos próximos minutos não chegou até sua tela por um simples acaso do destino ou por um algoritmo aleatório de internet. Você foi interceptado por uma ordem divina direta, específica e urgente que quebra qualquer coincidência. Se há uma conta vencendo nas próximas horas, se existe um boleto que você não sabe como pagar, ou se há uma necessidade de dinheiro gritando na sua mente neste exato momento, entenda definitivamente, sua presença aqui agora é a resposta materializada que você implorou nos seus momentos de angústia. Não ouse pular este vídeo, pois isso não é entretenimento, é o socorro financeiro imediato que sua alma pediu e que o céu enviou agora. Preste muita atenção, pois o que está prestes a acontecer na sua vida financeira desafia a lógica humana e ignora as leis naturais da economia. Você não encontrou este conteúdo. Você foi escolhido a dedo, porque a hierarquia celestial decidiu que o seu tempo de escassez e vergonha termina hoje, agora, neste instante. Existe uma combinação bíblica antiga, um código binário espiritual escondido entre a estratégia de guerra de Josué e a sabedoria inigualável de Salomão, que possui a capacidade de fazer o dinheiro irromper na sua conta bancária em uma janela de tempo recorde. Não é sobre gritar desesperadamente aos céus, mas sim sobre dominar a técnica do sussurro, uma chave sonora capaz de liberar represas de provisão estagnada. Se você ficar e aplicar o segredo, sua realidade muda em 180 minutos. Eu sei que você pode estar cético, cansado de lutar sozinho e exausto de esperar por milagres que parecem nunca encontrar o seu endereço. Mas sinta agora, neste exato momento, a mudança na atmosfera ao seu redor e o peso da responsabilidade saindo dos seus ombros. Este é um alerta divino para quem vive o bloqueio da última hora, aquela maldição onde o dinheiro evapora, minutos antes de resolver o problema. Se você sente um arrepio ou um calor diferente agora, é a confirmação de que este recado é para você. Daqui a exatamente 3 horas, o cenário de desespero será substituído por um testemunho de vitória financeira. O cronômetro do rompimento foi acionado. Permaneça atento, pois a chave que você precisa será entregue nos próximos segundos, e ela não se repetirá. Antes de entregarmos a chave mestre que destravará suas finanças, precisamos estabelecer agora um acordo inquebrável de confidencialidade sagrada entre nós. O conhecimento que une a estratégia de guerra de Josué com a riqueza acumulada de Salomão é volátil e extremamente poderoso, funcionando sob a lei estrita do sigilo espiritual. Entenda que a verdadeira prosperidade detesta o barulho e o alarde excessivo, assim como uma semente preciosa morre instantaneamente se for exposta à luz forte do sol antes de germinar no segredo da terra escura. Seu milagre financeiro pode ser abortado se você o espalhar para ouvidos incrédulos antes do tempo da colheita. Este segredo de sussurrar para irromper foi guardado por séculos não para ser gritado nas praças, mas para ser usado na intimidade do seu quarto como arma de guerra. Ao aceitar receber esta revelação, você assume o compromisso solene de proteger esse conhecimento valioso. Para selar este acordo silencioso e provar ao mundo espiritual que você é o destinatário legítimo desta bênção urgente, vá agora aos comentários e escreva apenas o seu primeiro nome. Ao escrever seu nome, você não está apenas deixando um rastro digital comum, mas está assinando espiritualmente um contrato de recebimento imediato e autorizando a entrada da provisão na sua vida. Digite seu nome como quem assina o recibo de uma encomenda valiosa que acabou de chegar à sua porta. Ao fazer isso, você está firmando um pacto de fé e dizendo aos anjos da provisão que podem liberar os recursos retidos, pois o dono legítimo finalmente se apresentou para receber. Não. Ignore esta instrução simples. A escrita do seu nome é a chave de ignição que liga o motor da manifestação financeira. Faça agora enquanto continuo falando e garanta sua posição. Se você chegou até aqui e já firmou seu nome nos comentários, saiba que isso não é coincidência, mas uma evidência clara da sua fé diferenciada e persistente.
A maioria dos curiosos e céticos já abandonou este vídeo nos primeiros segundos, deixando a mesa farta apenas para os verdadeiros herdeiros da promessa, como você, que não desistem da bênção. O fato de você permanecer conectado, ouvindo atentamente cada palavra, prova que seu espírito já sentiu o cheiro da chuva de abundância que está se formando sobre sua cabeça neste momento. Estamos entrando agora na janela temporal crítica de 3 horas, um período profético onde o céu toca a terra com violência financeira positiva. Prepare-se, pois o que vou revelar a seguir é o mecanismo exato, a engrenagem oculta nos textos sagrados que fará o dinheiro que você precisa irromper de fontes inesperadas. O segredo que permaneceu oculto por gerações não é apenas um versículo isolado, mas uma combinação binária de alta voltagem espiritual que a maioria dos cristãos nunca uniu. O que vou revelar agora é a fusão da estratégia de guerra mais agressiva do Antigo Testamento, com a sabedoria financeira mais sofisticada da história bíblica. Imagine que você possui um cofre bancário trancado. Josué 1:8 funciona como a chave mecânica que gira as engrenagens pesadas da realidade, enquanto Provérbios 10:22 é o código numérico que libera o conteúdo valioso lá dentro. Sozinhos, eles são poderosos, mas quando fundidos na mesma oração, criam uma reação em cadeia de desbloqueio financeiro imediato. O que 99% das pessoas não sabem é que existe uma frequência sonora específica para ativar essa união, transformando palavras antigas em moeda corrente na sua vida hoje. Vamos analisar a primeira parte deste código sagrado, encontrada em Josué 1:8. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A chave hebraica escondida aqui é a palavra tsalak, que foi traduzida suavemente como prosperar, mas cujo significado original é irromper violentamente, como um rio que quebra uma represa ou fogo que consome uma floresta seca. Deus entregou essa palavra a Josué antes dele conquistar a impenetrável Jericó, ensinando que a prosperidade não pede licença, ela invade e ocupa território. Ao ativar Tsalak, você não está pedindo dinheiro timidamente. Você está construindo o encanamento espiritual, o canal de alta pressão por onde a riqueza deve passar, rompendo qualquer bloqueio de dívida, desemprego ou estagnação que esteja travando sua vida financeira há anos. Mas ter o canal aberto não basta se ele estiver vazio. E é aqui que entra a segunda parte do código, a sabedoria de Salomão, em Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Aqui, a palavra hebraica para bênção é beraká, que significa uma transferência material tangível, física e pesada de recursos, não apenas um sentimento abstrato de paz. Salomão, o homem mais rico que já existiu, sabia que a verdadeira riqueza divina vem sem o esforço doloroso e a ansiedade que destrói sua saúde. Enquanto Josué quebra o muro com força bruta, Salomão enche o seu caminho com ouro líquido puro, livre de maldição. Essa combinação garante que o dinheiro chegue rápido e que ele permaneça na sua mão sem evaporar em emergências médicas ou mecânicas. A grande diferença entre quem lê a Bíblia há 30 anos e continua pobre e quem aplica este segredo para enriquecer está na forma de execução, leitura passiva versus decreto de autoridade. A maioria lê estes versículos como quem lê um jornal velho sem expectativa de que a notícia afete sua vida real. Porém, este código funciona como uma senha de banco digital. Você pode ter milhões disponíveis na conta celestial, mas se digitar a senha errada ou com dúvida, o sistema não libera um centavo. A palavra hebraica tsalach é a senha correta que, quando pronunciada, destrava o cofre. O mundo espiritual não responde à sua necessidade ou às suas lágrimas de desespero. Ele responde exclusivamente à chave correta, inserida na fechadura com a precisão de um especialista. Existe um detalhe crucial e contraintuitivo nesta ativação que muda tudo: a lei da menor resistência, ou o poder do sussurro. Você foi ensinado que para ser ouvido por Deus precisa gritar, suar e fazer barulho, mas a verdadeira autoridade real é silenciosa,
e mortalmente precisa. Pense em um rei poderoso ou um general de exército. Ele nunca precisa gritar para mobilizar suas tropas. Ele apenas sussurra uma ordem e milhares obedecem instantaneamente. O grito muitas vezes revela medo e insegurança, enquanto o sussurro demonstra intimidade absoluta e controle total da situação. Deus não é surdo. Ele está mais perto de você do que sua própria respiração, e o sussurro cria uma ressonância de fé pura que corta o ruído do caos financeiro como um laser. Por isso, a instrução para este ritual de rompimento financeiro é específica e rigorosa. Você deve sussurrar a combinação dos versículos apenas uma única vez. A repetição frenética e neurótica vem da dúvida, da incredulidade de quem acha que não foi ouvido na primeira tentativa. Quando você decreta uma única vez com intenção focada, você está operando na singularidade divina, afirmando ao universo que sua palavra tem peso suficiente para alterar a realidade na primeira tentativa. É um ato de arrogância santa contra a pobreza. Ao sussurrar uma vez, você ativa o cronômetro de 3 horas para o irromper do dinheiro, demonstrando a certeza inabalável de que a ordem já foi despachada e o saque já foi autorizado. Essa estratégia conecta você diretamente à lei do rompimento imediato. Assim como a eletricidade precisa de um fio condutor para acender uma lâmpada instantaneamente, o dinheiro precisa de um fio condutor espiritual para se materializar no plano físico. Os versículos de Josué e Salomão, sussurrados com fé, criam esse fio condutor de supercondutividade onde não há resistência. Não se trata de mágica, mas de alinhamento com leis espirituais superiores que governam a matéria. O dinheiro é, em essência, energia espiritual condensada, e ele obedece a quem sabe falar a linguagem da criação. Prepare-se, pois agora que você entende a mecânica do milagre, vamos tocar nas feridas que precisam ser curadas para que você possa receber essa provisão. Eu sei exatamente como têm sido os seus dias recentes, porque consigo ver a angústia silenciosa que você carrega e esconde de todos ao seu redor. Sei que você acorda pela manhã e, por uma fração de segundo, sente paz, até que a memória retorna violenta e o peso da realidade financeira cai como uma bigorna sobre o seu peito, roubando seu ar antes mesmo de você levantar da cama. O som de notificação do seu celular, que deveria ser algo banal, transformou-se em um gatilho de pânico instantâneo, fazendo seu coração disparar porque você tem certeza de que é mais uma cobrança, mais um aviso de corte ou mais alguém pedindo o que você não tem para dar. Essa vigilância constante, esse estado de alerta permanente contra más notícias, está drenando sua energia vital, deixando você exausto antes mesmo do dia começar. E isso não é fraqueza, é o limite humano sendo testado ao máximo. Eu vejo você caminhando até a cozinha nas primeiras horas do dia, abrindo a porta da geladeira e sendo banhado por aquela luz fria que ilumina prateleiras desoladoramente vazias ou contendo apenas o básico para sobreviver. Sei que naquele momento, olhando para aqueles espaços em branco onde deveria haver abundância, você sentiu um nó apertado na garganta que a água não desfaz e uma vontade incontrolável de chorar que você engoliu a seco para não assustar a família. O pensamento, como vou colocar comida na mesa amanhã, ecoou na sua mente não como uma pergunta logística, mas como um grito de socorro de quem sente que está falhando na sua missão mais primária de prover. Essa dor de ver a escassez materializada na sua própria casa é uma ferida que sangra por dentro, invisível aos olhos dos outros, mas dilacerante para a sua alma. Também conheço a humilhação pública que queima seu rosto, aquela sensação térmica insuportável quando você está na fila do mercado ou da farmácia, com pessoas atrás de você, e insere o cartão na máquina com as mãos suadas, rezando baixinho para que ele passe. Eu sei o que você sentiu quando ouviu aquele som agudo e seco de não autorizado, e viu o olhar impaciente da caixa e o julgamento silencioso da fila, obrigando você a inventar uma desculpa esfarrapada sobre o chip do cartão ou o sistema do banco, quando a verdade crua é que não havia saldo. Ter que deixar os itens para trás e sair andando de cabeça baixa, sentindo os olhares queimando suas costas, é uma experiência que corrói a dignidade humana e faz você se sentir menor do que realmente é.
questionando seu próprio valor como pessoa. Eu sinto a dor aguda e específica que surge quando seu filho ou alguém que você ama pede algo simples, um iogurte, um brinquedo barato ou um passeio. E você precisa dizer não, ou na volta a gente compra, sabendo que é uma mentira piedosa para encobrir a falta de recursos. Ver a luz de expectativa se apagar nos olhos de quem você ama e ser substituída pela decepção resignada é uma adaga no coração de qualquer pai ou mãe. Nesse momento, o diálogo interno é brutal e acusador. Eu sou um fracasso. Eles merecem mais. Porque não consigo dar o mínimo. Essa culpa tóxica se acumula no seu estômago como uma pedra pesada, transformando cada não forçado em uma cicatriz emocional que você carrega em silêncio absoluto, mantendo a postura firme por fora enquanto desmorona por dentro. Sei que existe uma data específica no calendário, talvez hoje ou amanhã, que está brilhando em vermelho na sua mente como um sinal de perigo iminente. Pode ser o vencimento do aluguel, a parcela do carro ou a fatura do cartão que virou uma bola de neve impagável. Você faz as contas mentalmente 1000 vezes por dia, soma o que entra, subtrai o que sai, e o resultado é sempre negativo, sempre faltando, sempre insuficiente. Essa matemática cruel do déficit persegue você no banho, no trânsito e no trabalho, impedindo que você se concentre em qualquer outra coisa. A sensação de estar em uma areia movediça, onde quanto mais você se debate e tenta resolver, mais afunda em juros e dívidas, gera um desespero claustrofóbico de quem não vê saída lógica, apenas muros altos de concreto por todos os lados. Eu vejo o isolamento social que você impôs a si mesmo, recusando convites de amigos e familiares porque não tem dinheiro nem para o transporte, muito menos para dividir a conta. Você inventa desculpas de que está ocupado ou cansado, mas a verdade é que está quebrado financeiramente e envergonhado demais para admitir. Enquanto isso, você rola o feed das redes sociais e vê pessoas que parecem menos esforçadas ou menos honestas que você, vivendo em abundância, viajando e sorrindo, e uma pergunta amarga sobe à sua boca. Deus, o que há de errado comigo? Por que a minha vez nunca chega? Esse sentimento de injustiça e esquecimento divino é um veneno que tenta contaminar sua fé, fazendo você se sentir o único excluído da festa da provisão, um órfão financeiro num mundo de herdeiros. Conheço as noites longas e intermináveis de insônia, quando a casa está em silêncio total, mas sua mente está gritando alto, impedindo qualquer descanso reparador. Você vira de um lado para o outro na cama, olhando para o teto escuro ou para o brilho do relógio digital que avança impiedosamente rumo ao dia do pagamento, que não vai cobrir tudo. O suor frio, a taquicardia repentina e o pensamento cíclico de "e se eu perder tudo? E se baterem na minha porta?" impedem que você desligue. O sono, que deveria ser um refúgio, tornou-se um campo de batalha onde seus piores medos ganham forma e tamanho gigantesco, e você acorda mais cansado do que deitou, com olheiras profundas que denunciam sua luta noturna solitária contra os demônios da escassez. Eu sei que essa tensão financeira constante já começou a se manifestar no seu corpo físico, não apenas na mente. Você sente dores de cabeça tensionais que começam na nuca e irradiam para a testa, um peso permanente nos ombros, como se estivesse carregando sacos de cimento, e problemas digestivos que nenhum remédio resolve porque a causa é emocional. Às vezes o ar parece faltar e você precisa suspirar profundamente para conseguir oxigenar os pulmões, sentindo pontadas no peito que te fazem temer um infarto. Seu corpo está gritando, somatizando o estresse de viver no modo de sobrevivência por tempo demais, alertando que essa carga é pesada demais para um ser humano suportar sozinho por tanto tempo sem quebrar. Também sei que em momentos de desespero extremo, você já considerou soluções que vão contra seus princípios ou pensou em fugir, desaparecer, deixar tudo para trás apenas para parar de sentir essa pressão esmagadora. Talvez você já tenha olhado para o telefone pensando em quem poderia pedir ajuda, mas o orgulho ou o medo de ouvir mais um não paralisou seus dedos. A sensação de impotência, de ter as mãos atadas enquanto vê o barco afundar, gera uma raiva surda misturada com tristeza profunda. Você se pergunta até quando vai aguentar,
Até quando vai conseguir manter as aparências de que está tudo bem, quando na verdade seu mundo financeiro está desmoronando silenciosamente nos bastidores da sua vida? Mas escute bem o que vou dizer agora. Olhe nos meus olhos através dessa tela e receba esta verdade. Tudo o que descrevi, cada lágrima engolida, cada noite sem dormir e cada humilhação sofrida, não define o seu futuro, e muito menos o seu valor. Isso não é o seu destino final. É apenas o capítulo doloroso que está prestes a ser encerrado, violentamente pela intervenção divina. Você não passou por tudo isso para morrer na praia ou para viver envergonhado para sempre. Essa pressão insuportável foi o processo de prensagem da azeitona para produzir o azeite puro da unção financeira. Respire fundo agora e solte todo esse ar viciado do passado, porque o ciclo de dor, escassez e vergonha termina hoje, agora, neste exato momento, com a chave que vou te entregar. A partir deste segundo, eu declaro com autoridade absoluta o cancelamento total da sua antiga identidade de escassez e sofrimento financeiro. Você não é um sobrevivente lutando desesperadamente por migalhas que caem da mesa do sistema, nem é uma vítima indefesa das circunstâncias econômicas do país. Aquela pessoa que chorava escondida no banheiro e que tremia ao abrir uma conta de luz, morreu espiritualmente no bloco anterior deste vídeo. Você precisa se divorciar agora, imediatamente e sem hesitação, da imagem de devedor ou fracassado que você aceitou carregar por tanto tempo. Essa pele velha e seca de pobreza não serve mais no seu corpo espiritual expandido. Olhe para si mesmo agora, não com os olhos do medo, mas com a visão do céu. Você é um projeto de alta complexidade desenhado para governar sobre a matéria, não para ser esmagado por ela. A miséria é um erro de sistema que estamos corrigindo agora. Eu te renomeio hoje, diante das cortes celestiais e do mundo físico, com uma nova patente espiritual. Você agora é um legislador financeiro e aquele a quem o ouro obedece. Entenda a profundidade brutal dessa mudança. Um mendigo pede esmola e espera a boa vontade alheia, mas um legislador emite decretos que se tornam leis irrevogáveis. Você não está aqui para implorar a Deus como se ele fosse um patrão avarento que retém seu salário. Você está aqui como um herdeiro legítimo que acessa o cofre da família por direito de sangue e aliança. Pare de agir como quem pede um favor e comece a se portar como quem assina uma ordem de saque. A postura da sua alma determina o tamanho da sua conta, e a partir de agora, sua postura é de realeza, cabeça erguida e certeza inabalável de que o universo trabalha para você e não contra você. Vamos quebrar agora a crença limitante e mentirosa de que a pobreza é sinônimo de santidade ou humildade, uma ideia tóxica que sabotou sua prosperidade por anos. O Deus de Salomão, que cobriu o templo com toneladas de ouro puro, e o Deus de Josué, que entregou os tesouros das nações, não tem prazer na sua conta negativa ou na sua geladeira vazia. Dinheiro não é o seu mestre, dinheiro é apenas uma energia neutra, um servo fiel que aguarda um comando claro para se manifestar. Você foi doutrinado a pensar que o dinheiro foge de você, mas a verdade é que ele está apenas esperando uma ordem de autoridade para correr em sua direção. Você não é gastador ou azarado, você é um imã de recursos que estava com a polaridade invertida pelo medo. Hoje, invertemos essa polaridade para atrair violentamente tudo o que é seu. Abandone imediatamente a ilusão de que você precisa trabalhar até a exaustão física total, sangrar e perder sua saúde para merecer ganhar dinheiro. Essa é a maldição do esforço doloroso que Provérbios 10:22 veio anular na sua vida. Você já trabalhou duro, já suou, já acordou cedo e dormiu tarde, e ainda assim a conta não fecha, o que prova que o segredo não é o volume do seu suor, mas a frequência da sua conexão espiritual. Você não vai mais operar na força do braço humano, que é limitada e cansativa. Você vai operar na sabedoria divina e na estratégia do sussurro, que é ilimitada e leve. A partir de hoje, você troca a fadiga pelo favor, o esforço brutal pelo fluxo sobrenatural. Entenda que 1 minuto de favor divino vale mais do que uma vida inteira de trabalho braçal sem direção.
Olhe para todas as dificuldades humilhantes que listamos antes e ressignifique cada uma delas agora como um treinamento intensivo de guerra e não como uma sentença de morte. Você não foi quebrado. Você foi forjado no fogo da aflição para desenvolver a estrutura necessária para administrar a grande riqueza que está chegando. Se você não tivesse passado pelo deserto da escassez, não saberia dar valor à chuva de abundância e desperdiçaria o milagre. A pressão insuportável que você sentiu não era para te destruir, mas para expandir sua capacidade interna de retenção. Deus permitiu que você chegasse ao fundo do poço para que tivesse uma base sólida onde apoiar o pilar da sua nova prosperidade. Sua dor passada é o certificado de qualificação para a sua bênção presente. Você foi aprovado no teste da resistência e agora está habilitado para a recompensa do rompimento. Visualize-se agora tirando espiritualmente as vestes sujas, rasgadas e pesadas de vergonha, dívida e medo, deixando-as caírem no chão aos seus pés, como trapos velhos que não te pertencem mais. Sinta o alívio físico nos seus ombros ao se livrar desse peso morto. Agora, visualize-se vestindo um manto novo, pesado de glória, tecido com fios de ouro e púrpura, o manto de autoridade de quem governa sobre as finanças. Ajuste sua coluna, levante seu queixo e respire o ar de quem tem crédito ilimitado no banco do céu. Essa não é uma fantasia mental, é um reposicionamento real no mundo espiritual. Quando você muda sua roupa espiritual, os demônios da miséria não reconhecem mais você como alvo, e os anjos da provisão te reconhecem como prioridade de atendimento. Você agora veste a farda de um general do reino, pronto para dar ordens. Para selar essa nova identidade na sua estrutura neurológica e espiritual, repita comigo agora, mesmo que seja apenas no silêncio da sua mente, mas com a força de um trovão interno. Eu sou próspero por decreto divino. Eu sou a porta aberta por onde a riqueza entra. Eu sou digno de viver o melhor desta terra hoje. Sinta essas palavras vibrando em cada célula do seu corpo, reescrevendo seu DNA financeiro. Diga: o dinheiro me vê, o dinheiro me reconhece e o dinheiro corre para mim. Agora, eu não sou rejeitado, eu sou escolhido. Eu não tenho medo de contas, as contas se curvam diante da minha provisão. Aproprie-se dessas verdades absolutas. Você não está tentando se convencer, você está informando ao universo quem é que manda na sua realidade a partir de agora. Você agora está posicionado, não como um pedinte na calçada da vida, mas como o operador de milagres, sentado na sala de comando da sua existência. A chave de Josué e Salomão não funcionaria na mão daquela velha versão vitimista sua, mas nesta sua nova versão empoderada, ela é uma arma nuclear de prosperidade. Você já não pede por favor, você determina assim seja. A autoridade foi transferida para você, o cetro de comando está na sua mão direita e o anel de selar está no seu dedo. Sinta a dignidade retornar. Sinta a confiança inundar seu peito como uma onda quente. Você está pronto. Você está limpo. Você está autorizado. Mantenha essa postura de realeza, pois nos próximos minutos vamos preparar o ambiente físico e espiritual para o decreto que mudará sua vida em 3 horas. Agora que sua identidade foi restaurada, precisamos preparar o ambiente físico para a ativação do código. Se for possível, levante-se onde você estiver. Não faça este decreto deitado ou jogado no sofá, pois a postura corporal comunica submissão ou autoridade ao mundo espiritual. Coloque-se de pé, com a coluna ereta, os pés firmes no chão na largura dos ombros, assumindo a postura de general antes da batalha. Se você estiver em um local público ou no transporte, endireite sua coluna no assento e erga o queixo, projetando essa postura internamente. O universo precisa ler na sua linguagem corporal que você não está mais pedindo esmola, mas emitindo uma ordem de comando. Crie ao seu redor uma bolha de isolamento sagrado, ignorando barulhos externos ou distrações. Este é o seu santo dos santos, temporário, o metro quadrado onde a realidade será dobrada à sua vontade nos próximos minutos. Vamos limpar agora a estática emocional do medo e da ansiedade para que sua frequência sonora seja pura e cristalina. Feche os olhos por um momento e inicie uma respiração consciente.
Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure o ar nos pulmões por 4 segundos, sentindo a oxigenação. E solte lentamente pela boca, contando até 6. Repita isso 3 vezes. A cada expiração, visualize a fumaça cinza da dúvida, do pânico das contas e da vergonha saindo do seu corpo, deixando sua mente limpa como um céu azul sem nuvens. Você precisa estar em um estado de frieza santa, uma calma absoluta e cortante. A histeria atrapalha o sinal, a serenidade amplifica o decreto. Sinta seu batimento cardíaco desacelerar e estabilizar, entrando em ritmo de confiança, não de desespero. Você não é uma vítima em fuga. Você é um legislador em sessão solene. Agora, vamos estabelecer os pontos de contato físico para o circuito de milagre. Pegue na sua mão esquerda o objeto que representa sua conexão financeira. Pode ser sua carteira física, seu cartão do banco ou, preferencialmente, o seu celular onde chegam as notificações do aplicativo bancário. Segure-o com firmeza, sentindo a temperatura e a textura do objeto, reivindicando a posse sobre o que ele representa. Sua mão esquerda funcionará como a antena receptora, a base onde o milagre deve aterrissar. A sua mão direita deve ser posicionada em forma de concha próxima à boca, como se você fosse contar um segredo ao ouvido de alguém. Essa posição cria um túnel acústico direcionado, impedindo que a energia da palavra se disperse no ar e garantindo que o sopro do decreto vá direto para o alvo. Esse é o alinhamento físico da técnica do sussurro. Antes de sussurrarmos a chave mestre, precisamos cravar uma estaca no tempo para marcar o início da contagem regressiva. Abra os olhos brevemente, volte aos comentários agora e escreva exatamente esta frase: eu decreto o irromper financeiro em 3 horas. Não mude nenhuma palavra. Ao escrever isso, você está materializando sua intenção, transformando um desejo abstrato em um documento escrito, um registro inapagável na linha do tempo. Essa frase funciona como seu recibo espiritual, a prova legal de que você acionou o mecanismo nesta data e hora específicas. É como bater o ponto na entrada do trabalho. Oficializa sua presença e garante seu pagamento. Sinta o poder fluindo pelos seus dedos enquanto digita cada letra. Não ignore este passo. Ele é o gatilho que avisa aos anjos que a operação começou. Digite, envie e volte sua atenção total para mim. Com o pacto escrito e a posição tomada, feche os olhos novamente e construa a imagem mental mais poderosa que você conseguir. Visualize à sua frente uma represa gigantesca, feita de concreto espesso e antigo, que está segurando uma quantidade imensurável de água dourada, brilhante e pesada. Essa represa representa todos os bloqueios, dívidas e nãos que você ouviu na vida. Agora, veja pequenas rachaduras começando a surgir na estrutura desse muro. Ouça o som de estalos profundos, como trovões abafados, indicando que a estrutura não aguenta mais a pressão da bênção acumulada. Sinta a vibração no chão sob seus pés. Você não está vendo a represa vencer. Você está vendo a represa prestes a colapsar sob o peso da glória que pertence a você. Mantenha essa imagem nítida. O rompimento é iminente. A qualquer segundo, a barreira vai ceder. Estamos prontos. O ambiente está selado, sua mente está limpa, seu corpo está posicionado e sua fé está visualizando o rompimento. Nos próximos instantes, quando eu der o comando, você vai sussurrar a combinação sagrada. Não grite. O grito é para quem está longe. O sussurro é para quem tem intimidade e autoridade. Lembre-se, Deus não precisa que você acorde a vizinhança. Ele precisa que você afine a frequência. Sinta a expectativa elétrica no ar, aquela sensação de algo grande está para acontecer, arrepiando os pelos do seu braço. A chave está na sua boca, o cofre está à sua frente e o relógio está zerado. Prepare o fôlego, concentre toda a sua energia vital na garganta e vamos ativar o código de Josué e Salomão para mudar sua história financeira para sempre. Vamos iniciar agora a primeira rodada deste decreto sagrado com um tom de plantio reverente, semeando a palavra viva no solo fértil do seu espírito. Mantenha sua mão esquerda firme,
segurando seu objeto de conexão financeira, e traga sua mão direita em concha próxima à boca. Não tenha pressa. A pressa é inimiga da perfeição espiritual. Neste primeiro momento, vamos apenas alinhar sua voz com a frequência dos céus, recitando as palavras exatas que saíram da boca de Deus. Respire fundo e repita comigo, suavemente, mas com clareza. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Sinta cada palavra vibrando nos seus lábios, como se fossem pedras preciosas sendo lapidadas. Você não está apenas lendo, você está reativando um contrato milenar que estava adormecido. Continuamos na primeira rodada, agora trazendo a segunda parte da chave, a promessa de Salomão que garante a qualidade da sua riqueza. Ainda com reverência e suavidade, diga comigo, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A bênção do Senhor é que enriquece, e não traz consigo dores. Perceba o peso da frase, não traz consigo dores. Ao pronunciar isso, você está instalando um filtro espiritual que bloqueia qualquer dinheiro sujo, qualquer ganho que venha com doença ou com destruição familiar. Você está dizendo ao universo que aceita apenas a provisão pura, aquela que resolve o problema e traz paz junto com o pagamento. Sinta essa verdade acalmando seu coração, removendo a ansiedade de como o dinheiro virá e focando apenas na certeza de que ele virá limpo. O que acabamos de fazer foi estabelecer a base legal para o milagre. No mundo espiritual, a lei precede o movimento. Ao recitar Josué e Provérbios juntos, você construiu o encanamento, o caminho próspero, e ligou a torneira, a bênção que enriquece. Visualize agora com os olhos da fé uma luz dourada começando a se formar ao redor das suas mãos e do objeto que você segura. Essa luz é a materialização da energia Beraká, a substância da bênção que está sendo atraída pela sua voz. Entenda que os anjos da provisão são ativados pela palavra falada. Eles estavam parados aguardando uma ordem de comando e agora começam a se posicionar ao seu redor, prontos para a ação. O silêncio no céu foi quebrado pela sua voz e a maquinaria divina começou a girar a seu favor. Agora, pare por um segundo e observe o que está acontecendo dentro de você. Se neste exato momento você está sentindo uma paz sobrenatural invadindo seu peito, um calor nas mãos ou uma certeza inexplicável de que Deus está presente aqui conosco, eu te convido. Inscreva-se agora no canal. Se você sente que esta palavra é o alimento que sua alma precisava, ao clicar em inscrever-se, você não está apenas seguindo um canal, você está garantindo sua cobertura espiritual contínua e dizendo sim para fazer parte desta família de prosperidade. Não deixe essa conexão se perder. Ative o sino para não perder as próximas revelações, pois o que faremos amanhã será a continuação do que começou hoje. Se você já sente a mudança, faça isso agora e volte para a posição de decreto. Vamos entrar agora na segunda rodada, a rodada de crescimento e pressão. Mude sua postura interna, deixe a suavidade de lado e assuma um tom de firmeza e convicção. Imagine que você está regando essa semente com água viva. Repita comigo, com voz mais encorpada. Eu ativo agora o código de Josué. O meu caminho prospera violentamente. Eu ordeno que todo obstáculo seja removido agora. Sinta a autoridade crescendo na sua garganta. Não é um pedido, é uma declaração de fatos. Diga, a riqueza de Salomão flui para mim sem dores, sem tristeza e sem atraso. Eu rejeito a miséria e abraço a minha herança. Ao falar isso, visualize as raízes dessa palavra perfurando o solo duro da sua realidade financeira, descendo fundo para buscar as águas profundas da provisão. Neste momento de maior intensidade, entenda que a palavra Tsalah está agindo como um martelo pneumático no mundo espiritual. Cada vez que você decreta, uma camada de resistência é quebrada. Aquela dívida antiga, aquele processo travado na justiça, aquele cliente que sumiu, todas essas travas estão sendo bombardeadas pela frequência da sua voz. Diga com força, eu quebro todo o bloqueio da última hora. Eu destruo toda a maldição de quase vitória. O dinheiro não tem escolha a não ser chegar às minhas mãos.
Sinta a vibração dessa ordem percorrendo sua espinha. Você está limpando o terreno, removendo o entulho que impedia o fluxo. O caminho está sendo aberto à força, não pela sua força física, mas pelo poder da palavra que não volta vazia. Observe agora as sensações físicas que acompanham essa liberação de energia. É muito provável que suas mãos estejam formigando ou quentes, especialmente a mão que segura o celular ou a carteira. Isso não é psicológico, é a manifestação tátil da unção de riqueza tocando seus pontos de contato. Seu coração pode estar batendo mais forte, não de medo, mas de adrenalina espiritual, como um atleta antes da corrida da vitória. Respire fundo e canalize toda essa energia para o seu foco. Não deixe sua mente vagar para o problema. Mantenha os olhos fixos na solução. Diga internamente: eu estou pronto para receber. Meu sistema está aberto para o download da provisão. Você se tornou um para-raios de bênçãos neste momento, atraindo recursos de todas as direções. Chegamos agora ao momento culminante, a terceira rodada, a rodada da colheita e do rompimento definitivo. Agora usaremos a técnica do sussurro com precisão cirúrgica. Lembre-se, o sussurro é o grito de quem tem autoridade total. Aproxime sua mão direita ainda mais da boca, feche os olhos, com força, e visualize a represa estourando. Vamos sussurrar a combinação final como um segredo mortal contra a pobreza. Sussurre comigo agora, com intensidade focada. Conforme Josué, meu caminho prospera agora. Conforme Salomão, a riqueza vem sem dor. Eu ordeno o irromper financeiro em 3 horas. Sinta o ar saindo da sua boca carregado de poder, como um laser invisível cortando a atmosfera. Imediatamente após o sussurro, sem pausa, sopre levemente sobre o objeto que está na sua mão esquerda, celular ou carteira. Faça isso agora. Sopre o fôlego de vida sobre suas finanças. Esse sopro simboliza o Espírito de Deus movendo-se sobre a face das águas, trazendo ordem ao caos. Ao soprar, visualize a notificação de banco chegando, o dinheiro físico se multiplicando na carteira, os números vermelhos se tornando verdes. Esse ato profético sela o decreto na matéria física. O que era apenas som, agora se tornou substância. Você transferiu a unção da sua boca para a sua realidade bancária. Não duvide, não hesite. O contato foi feito, a ignição foi ligada. Permaneça nesse estado de sussurro e autoridade. Diga baixinho para si mesmo: está feito. O cronômetro começou. Sinta a mudança na densidade do ar ao seu redor. O peso opressivo que estava nos seus ombros desapareceu, substituído por uma leveza elétrica de expectativa. Os anjos mensageiros acabaram de receber a ordem de despacho e já estão em movimento, cruzando as dimensões para trazer o que é seu. Não há mais barreira entre você e sua bênção. O muro de Jericó das suas finanças caiu ao som do seu sussurro. Você não está mais esperando o milagre. Você está apenas aguardando a chegada da entrega. Agora, faça decretos complementares de posse para ocupar o território conquistado. Sussurre: eu tomo posse da minha liberdade. Eu tomo posse da solução imediata. Imagine o dinheiro vindo do norte, do sul, do leste e do oeste. Veja rostos de pessoas, logotipos de empresas, oportunidades surgindo do nada. Diga: eu chamo a existência o dinheiro que estava retido, o dinheiro esquecido, o dinheiro roubado. Volte para mim agora, multiplicado, em nome daquele que é dono do ouro e da prata. Sinta-se como um ímã ligado na potência máxima. Tudo o que é seu por direito divino está sendo puxado irresistivelmente em sua direção neste exato segundo. Nada pode deter o que foi ativado pelo código secreto. Respire fundo e comece a transição da guerra para a gratidão. O combate acabou. A vitória foi decretada. Solte o ar, devagar, sentindo seu corpo relaxar na certeza da conquista. Diga: obrigado, Pai, porque me ouviste. Obrigado porque não sou mais escravo da dívida. Obrigado porque em 3 horas meu testemunho estará pronto. A gratidão antecipada é a forma mais alta de fé. Ela confirma que você acredita que já recebeu antes mesmo de ver. Sorria, mesmo que levemente. O sorriso é o sinal de que você confia no processo. O desespero não tem mais lugar no seu rosto, apenas a serenidade de quem sabe o segredo.
Sinta a temperatura das suas mãos novamente. Esse calor é o selo da aprovação. Guarde essa sensação. Nas próximas horas, sempre que a dúvida tentar voltar, lembre-se deste momento. Lembre-se do calor. Lembre-se do sussurro. Você marcou um encontro com a provisão. O universo não pode ignorar uma ordem dada com tanta clareza e fé. Você alinhou sua vontade com a vontade divina e quando isso acontece, o impossível se torna inevitável. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Você atravessou a portal. Para encerrar este bloco de decreto, afirme com voz normal, calma e absoluta. Está consumado. O dinheiro está a caminho. Nada pode impedir o que Deus determinou através da minha boca hoje. Solte seus ombros, abra os olhos se ainda não o fez, e olhe para o mundo ao seu redor com novos olhos. Tudo parece igual, mas tudo mudou. A semente foi plantada, regada e a colheita foi ordenada. Agora, vamos selar este ritual e eu vou te dar as instruções exatas do que fazer e observar nas próximas 3 horas críticas, pois a vigilância é tão importante quanto o decreto. Está feito, está feito, está feito. Com esta tripla declaração de encerramento, eu selo agora o seu ritual no mundo espiritual com a cola indestrutível da fé. Neste exato segundo, enquanto minha voz ainda ecoa nos seus ouvidos, a maquinaria pesada das regiões celestiais já entrou em rotação máxima para processar a sua ordem. Visualize anjos mensageiros, seres de luz e poder, saindo do trono da graça com a sua provisão específica nas mãos, cruzando a barreira do tempo para entregar no seu espaço físico. Marque agora no relógio a hora exata em que estamos terminando este decreto. Some exatamente 3 horas a este horário. Esta é a sua janela de ouro, o período crítico de gestação e nascimento do seu milagre. Durante estes 180 minutos, o universo estará conspirando violentamente para alinhar circunstâncias, tocar em corações e liberar recursos que estavam travados apenas para obedecer ao comando que você acabou de sussurrar. Durante essa janela de 3 horas, você precisa ativar um estado de vigilância sobrenatural, observando cada detalhe ao seu redor como um detetive de Deus. Os sinais da resposta podem chegar de formas diretas e óbvias, como aquela notificação de transferência bancária que você tanto espera, um Pix inesperado de alguém que te devia e você já tinha esquecido, ou até mesmo encontrar dinheiro físico esquecido em um bolso de casaco ou no fundo de uma gaveta. Esteja preparado para atender o telefone, mesmo que seja um número desconhecido, pois pode ser a notícia da aprovação daquele crédito, a chamada para um trabalho urgente ou um cliente antigo querendo fechar negócio agora. Não ignore nada. O que parece coincidência para o mundo, para nós que ativamos o código, é a provisão batendo na porta. Esteja aberto também para os sinais indiretos e para a sabedoria de Salomão, que pode surgir como um relâmpago na sua mente. Às vezes, o dinheiro não cai do teto, mas brota de uma ideia repentina que Deus planta no seu espírito neste período. Uma lembrança de algo que você pode vender rápido, uma estratégia para renegociar uma dívida com um desconto gigante, o que também é lucro, ou uma solução criativa para um problema antigo. Se você sentir um impulso forte de ligar para alguém ou de ir a algum lugar específico, obedeça imediatamente, sem questionar a lógica. A bênção que enriquece muitas vezes vem embalada na forma de uma oportunidade relâmpago que exige ação rápida. Você ligou o radar espiritual. Agora confie na direção que o GPS divino vai te dar nestas próximas horas. É vital que você mantenha a blindagem emocional contra a dúvida e a ansiedade durante este tempo de espera, pois o inimigo tentará contra-atacar. Existe uma linha tênue, mas absoluta, entre estar alerta e estar ansioso. O alerta observa o relógio com expectativa e gratidão, sabendo que a encomenda está chegando. O ansioso olha o relógio com medo e desespero, duvidando se vai dar. Certo? Se o pensamento "será que funcionou?" tentar invadir sua mente, repreenda-o imediatamente em voz alta e diga: "Já está vindo. Eu agradeço." A dúvida é um cancelador de milagres. Ela corta o fio da transmissão. Mantenha a frequência elevada. Continue sentindo o calor do decreto nas mãos
e haja como quem já tem o dinheiro na conta. A paz que você sente agora é a garantia antecipada do recebimento. Por fim, quero firmar um compromisso de retorno com você, que servirá como o selo final da sua vitória. Assim que o dinheiro irromper, assim que o sinal chegar ou a solução aparecer dentro desta janela ou nas horas seguintes, eu quero que você volte a este vídeo imediatamente. Volte para escrever nos comentários o seu testemunho. Eu recebi valor, a dívida foi paga, o dinheiro chegou. Não seja como os 9 leprosos da Bíblia que foram curados e sumiram. Seja como o único que voltou para agradecer e teve sua bênção completa. Seu testemunho será a evidência física que calará a boca dos incrédulos e ativará a fé de milhares de outras pessoas que lerão seu comentário. Prepare-se, pois quero ver esta sessão de comentários explodindo com relatos reais de rompimento financeiro. O próximo passo é apenas celebrar. Antes de você sair deste vídeo para viver a manifestação do seu milagre, deixe seu like agora mesmo como um ato profético de confirmação silenciosa de que você recebeu tudo o que foi liberado aqui. O like não é para o algoritmo, é a sua assinatura digital de Amém, confirmando diante do mundo espiritual que você concorda e toma posse desta palavra. E lembre-se do nosso compromisso de retorno. Não quebre a corrente da gratidão. Assim que o dinheiro cair na conta, assim que a dívida for perdoada ou a oportunidade surgir nas próximas horas ou dias, sua primeira obrigação moral é voltar aqui. Quero que você escreva nos comentários a frase "Eu recebi valor" ou "Funcionou comigo", detalhando o milagre. Seu testemunho será a chave que libertará outras pessoas presas na incredulidade, transformando sua bênção individual em um movimento coletivo de fé e provas materiais de que Deus ainda responde aos seus. Agora, para garantir que essa provisão não apenas chegue, mas se multiplique e permaneça na sua vida, você precisa ativar a lei da semeadura imediata. Se esta oração tocou o seu coração e te deu esperança, compartilhe este vídeo agora com exatamente 3 pessoas específicas que você sabe que também estão precisando desesperadamente de um milagre financeiro urgente. Não mande para grupos aleatórios. Mande para aquelas 3 pessoas que Deus está trazendo à sua mente agora, aquelas que choram por dinheiro como você chorava. Ao compartilhar, você está plantando a semente da solução na vida delas, e a lei espiritual é imutável. O que você faz acontecer para o outro, Deus faz acontecer para você. Seja o canal de bênção na vida de alguém hoje e veja a sua própria colheita transbordar como recompensa por esse ato de generosidade e amor ao próximo. Ao realizar essas ações, você fecha o ciclo completo da prosperidade bíblica. Recebeu a revelação, ativou o decreto e semeou na vida de outros. Mantenha sua inscrição ativa no canal e o sino de notificações ligado na potência máxima, pois este foi apenas o primeiro passo do seu rompimento. No próximo vídeo eu vou revelar o versículo secreto para a multiplicação daquilo que você vai receber hoje, ensinando como transformar esse milagre pontual em um fluxo contínuo de riqueza, para que você nunca mais volte ao estado de necessidade. Você não recebeu apenas um peixe, você começou a aprender a pescar em águas profundas. Fique atento, pois nossa jornada de ascensão financeira está apenas começando e novas chaves poderosas serão entregues em breve para aqueles que permanecerem fiéis e conectados a esta fonte de sabedoria. Eu declaro agora a bênção final sobre a sua vida financeira, blindando sua mente contra o medo e suas contas contra a devorador. Que o Deus de Josué abra caminhos onde não havia saída diante de você e que a sabedoria do Deus de Salomão te dê estratégias lucrativas que nenhum homem possa copiar. Eu abençoo a obra das tuas mãos, abençoo a tua conta bancária, abençoo o teu trabalho e decreto que a escassez nunca mais encontrará o endereço da tua casa. Saia deste vídeo não com a esperança de quem pede, mas com a certeza absoluta de quem já tem. Levante a cabeça, estufe o peito e caminhe como o legislador financeiro que você nasceu para ser. A ordem foi dada. O céu registrou e a terra vai entregar. Vá em paz e receba a sua vitória, pois o seu milagre não está vindo, ele já está aqui.